Dízimo, amados, um assunto muito recorrente na cristandade e mesmo no cristianismo. Vamos falar para esclarecer, porque não pode haver hipocrisia e falsidade no cristianismo. É necessário que todos saibam da verdade, para não ficar com aquela dúvida: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu devo fazer ou não? Vamos esclarecer, biblicamente falando, todas essas dúvidas. Então, amados, os dízimos, pela primeira vez aparece lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, quando Abraão, ainda de nome Abrão, resolveu dar da sua colheita os 10% de toda a sua colheita de grãos que havia lá, por vontade, livre, espontânea vontade. Então dali veio aquele costume, na época que nem lei havia ainda. Então, amados, no judaísmo era uma imposição legal. Lei, legal vem de lei, ou seja, se faltasse para a mesa dos seus filhos o alimento, não importava, o importante era ser dado. Se era de coração ou não, não importava. E hoje ainda vige esses pensamentos de pessoas que ainda estão arraigados lá atrás na lei. Há uma doutrina diferente, dada à igreja e outra para Israel. Igreja, após Atos 2, na nova dispensação da graça. E eu não sou, nem quero ser judeu nunca na minha vida. Hoje as bênçãos para nós, igreja, são as melhores, são as celestiais, aquelas que Deus está preparando. Paulo lá disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mesmo se um judeu vier a aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele passará a ser parte da igreja. Ou seja, não existe alguém da igreja se tornando membro de Israel. Israel virou igreja, aceitou Cristo, já passou a ser igreja. Hoje é para se expressar comunhão, demonstrar amor, toda a dádiva, toda a oferta e mesmo o dízimo, não como uma imposição legal, para ajudar os necessitados de uma congregação ou de uma reunião de irmãos, tanto da igreja quanto de qualquer outra denominação. Lá em Malaquias 1:1, ali já é direcionado para quem são as ordens de todo o livro de Malaquias. E Malaquias 3:10 é muito usado para justificar os dízimos dos dias de hoje. E lá em primeiro capítulo do primeiro versículo de Malaquias, diz lá: sentença dada a Israel. Então todo o livro de Malaquias é direcionado a Israel, diferentemente da igreja, que não tem nada a ver com Israel. Então lá em Malaquias 3:10 diz assim: roubará, pois, Deus ao homem? Sim, todavia me roubais nos dízimos e nas ofertas, pois devíeis levar todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Casa do tesouro é um compartimento, um quarto que tinha para ser contabilizado todos os valores arrecadados num lugar chamado templo. Um templo que só havia em Israel e hoje não existe mais. Já foi destruído, portanto não tem um local físico para destinar o dízimo. Então, Deus não muda, amados. Deus é um só, desde os primórdios da criação do mundo. Sim, ele é mas tem dois povos para se tratar. O Deus não muda, mas o povo muda. Ora é Israel, ora é igreja, e quando não aceitou Cristo, já falamos muito aqui nos vídeos anteriores, que o terceiro povo é os gentios. Então lá em Deuteronômio, não era dado em dinheiro o dízimo, era dado em grãos, colheita, toda a arrecadação provinda dos lucros do labor e do trabalho das pessoas. Lá em Romanos 10:4 diz claramente: a lei se foi na cruz de Cristo. Ou seja, Cristo é o fim da lei. Então o dízimo era para ser levado à casa do tesouro, no templo, que hoje não existe mais.
Templo, o que é templo, amados? Templo não é aquela casa, aquela construção que tem uma cruz na frente, onde os irmãos da cristandade ou mesmo do cristianismo reúnem-se para pregar o evangelho, para louvar e para orar. Templo, você sabe o que é templo? Vou dar aqui 2 segundos para você tirar a foto da tela e tirar a foto de um templo. Aqui, ó, vou sorrir, ó. Tirou? Sabe quem que sou eu? Eu sou o templo. Você é um templo. Nós somos o templo, onde habita o Espírito Santo. Hoje, templo é isso. Não é aquelas casas de construções. Então, igrejas são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Templo somos nós. Então, quem lê, entenda, e vamos estudando aos pouquinhos para saber gradativamente tudo que a palavra nos diz através de um estudo com bom senso. Deus nunca precisou de dinheiro, nem precisa, mas as denominações sim. É lógico que há com uma coerência de entender que há ali despesa de água, luz, telefone, internet, ou mesmo zeladoria, ou às vezes aluguel. Então, com bom senso, a gente tem sim que doar de coração, tendo essa noção que você, se você frequenta, você também gera despesa ali. Lá em algumas denominações nos Estados Unidos já são feitas da seguinte forma. Lá há um estudo contabilístico no qual vê todas as despesas mensais da denominação, inclusive até as ajudas aos necessitados. Por exemplo, lá deu 10 mil reais esse mês e tem 100 membros, 100 reais para cada família. Aí ali não tem aquele peso na consciência. Será que eu dei o suficiente? Será que eu deixei de dar o meu dízimo? Eu vou ser castigado por isso? Não, você deu o que era necessário para cumprir as tarefas da denominação, as despesas mensais e usando toda a coerência, bom senso. E sempre não esquecemos que tem que ser de coração, corpo e alma, tudo que é dedicado ao Senhor. Mas tem muita gente aí que não faz dessa forma, administra de formas duvidosas, que nós não sabemos. Então, amados, os valores deveriam ser bem direcionados. É óbvio, é lógico isso. Sempre com alegria e bom senso. Para direcionar seus recursos para uma denominação além do necessário, primeiro deve-se analisar ou mesmo se a obra é missionária ou mesmo dirigidos a uma denominação. Ou seja, se você vai direcionar os seus valores, suas ofertas, essas ao necessário da manutenção da denominação, você tem que ver se primeiro você tem um vizinho, um amigo, um conhecido que está passando necessidade, que às vezes não conheceu Cristo. É muito importante usar esse bom senso, porque se você somente também dá o alimento material e de repente deixar por isso só, às vezes você pode estar alimentando, enchendo a barriguinha de um incrédulo, fazendo com que ele vá para o inferno sem Cristo, de barriguinha cheia, sabia? Então, além da importância que a gente tem que direcionar os bens materiais, você também tem que ter a espiritualidade, o senso de agradecimento que Cristo fez para direcionar uma palavra. Ter um versículo decorado, um versículo-chave, tipo João 5,24, é muito importante para um momento desse você pregar e a pessoa vendo que você foi ali, lembrou dela, levou o alimento físico ou qualquer ajuda física, material, e você está pregando a palavra de Deus, ali já é um testemunho que você vai poder deixar para essa pessoa, para analisar, essa pessoa é diferente, olha, por que ela fez isso, veio até a mim, sem mesmo eu ter intimidade? O que a moveu a fazer isso? Olha que testemunho e que pregação, por menor que seja a tua palavra, você pregou. É muito importante. Então, bens materiais unidos com os bens espirituais ficam totalmente completos. Então, como era lá na igreja de Corinto, um exemplo para a gente ver já na dispensação da graça, como que eles já faziam isso. Lá em 1 Coríntios 16:2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um contribuía conforme a sua prosperidade e que tinham e desejavam no teu coração. Lá em Mateus 23, esse capítulo, todo ele, de cima e embaixo, é Jesus repreendendo os fariseus e os hipócritas que davam o dízimo
do cominho, dos grãos lá que que eram colhidos naquela época, só que no legalismo, na aparência, querendo aparentar, mostrar que, ou seja, escolhia uma das ordenanças que melhor lhes aprovia seguir, e através daquela enchia o pulmão dizendo que nós fazemos e muitos não fazem. Ou seja, todo o capítulo é Jesus repreendendo: ai de vós, escribas e fariseus, que fazeis isso, mas não fazeis aqueles. Devíeis, portanto, fazeis isto sem omitir aquelas outras. Ou seja, os fariseus que estavam ali ainda seguindo na lei, em outras palavras, eles estavam dizendo: não precisamos de tu, Cristo, não precisamos do teu perdão, da tua salvação, nós somos autossuficientes. Só quem quer seguir a lei tem que seguir toda ela. A lei não se mistura com a graça. Ou você está na graça de Cristo, ou você está lá na lei. E para seguir a lei tem que ser toda, completa. Como Jesus sabia que ninguém seguia, obviamente Jesus sabia que todos ali eram hipócritas e fariseus. Então fica bem entendido aqui. E lá no versículo 23, 4, Jesus comenta o seguinte, muito importante aqui: eles, hipócritas e fariseus, atam, ou seja, amarram fardos pesados de carregar para os outros, mas eles próprios nem com o dedinho conseguem empurrá-las. Jesus chamando a atenção com muita sabedoria. Então Jesus chama a atenção o tempo todo dele lá, e muitas pessoas usam esse versículo para dizer que Jesus mandou ali nos evangelhos dar o dízimo. Sim, se você é judeu e quer abandonar a graça de Cristo, pode ir lá, cumprir a lei, as 613 ordenanças, os 10 mandamentos, e morrer automaticamente, porque você não vai conseguir. E a Bíblia diz: se alguém infringir um dos mandamentos, a todos foram quebrados. Eu já fui numa denominação onde o salário, e é verdade que eu estou falando, experiência própria, eu escrevo para não esquecer de nada aqui, mas tudo aqui é uma verdade que passou na minha vida. Eu fui numa denominação onde tinha aproximadamente 300 congregações vinculadas nessas denominações, lá em Bangu, a igreja, a denominação de Bangu, no Rio de Janeiro. O salário, há 8 anos atrás que eu fui, era nada mais, nada menos que R$38 mil. Como que pode um pastor desse? No meu modo de entender, o que ele tinha que fazer? Ele mesmo era para rejeitar uma coisa dessa. Será que tem membros lá passando necessidade e tanto valor sendo direcionado dessa forma? Será que está sendo direcionado com bom senso? Por isso que a gente tem sempre que estar com o pezinho atrás e analisando que a sua ajuda, além de ser dada com o coração, se está sendo direcionado também com um bom senso. Então, amados, não existe uma única sílaba na dispensação da graça, ou seja, a partir de Atos 2, uma única sílaba direcionando que o cristão deve dar o dízimo. Então, devemos seguir a dispensação atual, porque Cristo, quando morreu na cruz, aí sim, ele pôde dizer que tudo está consumado, e o véu rasgou-se de cima a baixo, fazendo com que todos nós possamos ser sacerdotes, ou seja, ter acesso mediante Jesus Cristo ao Pai. E diz lá que o véu rasgou-se de cima a baixo. Por que é de cima para baixo? Porque foi Deus lá do céu que proporcionou isso, após ele saber que Cristo cumpriu toda a obra na cruz. Marcos 12:41, a parábola da viúva pobre. Aí Cristo falando lá que no templo onde devia ser levado dízimos de ofertas, tinha muitos ricos depositando as ofertas e se aparentando e chamando atenção. E foi nesse meio tempo uma viúva pobre que depositou 2 moedinhas, cujo valor somado igualava-se a meio centavo. E Jesus, orientando e falando aos discípulos, ele disse ali: esta viúva deu mais do que todos esses juntos. Aí os discípulos perguntaram: por que, Senhor, se foi tão pouco? Aí Jesus mostrou: porque essa deu tudo o que tinha e deu de coração. Ou seja, se você for doar além do bom senso,
tenha ciência que está indo de coração. O importante é dar de coração, amados. Então, depois desse papo chato que nós estamos falando aqui, é chato, mas às vezes é importante, para terminar e ilustrar uma coisa linda e maravilhosa, para fazer esse assunto chato ficar bom. Agora, vou ler um poema que é um hino. Aí tem gente que deve estar pensando assim, lá vem o Alan com o poema de novo. Mas isso aqui tem a letra da pregação do Evangelho. O nome é O Rosto de Cristo. É um hino muito lindo, no qual eu sou apaixonado, e eu tenho certeza que vai tocar em quem já conhece e em quem não conhece ainda. Então lá, O Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, juntinho a mim, olhar em seus olhos serenos e meigos, e ó como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Imaginava fé, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Pois eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Amém, amados. Fique com Deus e vamos de fé em fé nesse Evangelho que é boa notícia, boa nova. Amém.